Sejam todas muito bem-vindas nesse vídeo. Hoje eu vou ensinar sobre bebê engasgado. O que fazer? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Se você ainda não segue nosso canal, comece a seguir. E não se esqueça de curtir e compartilhar com suas amigas que têm as mesmas dúvidas que você. E ao final do vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida ou sugestão sobre um tema que você queira que eu fale aqui, que você queira aprender, visando sempre, gente, como fazer a introdução alimentar do seu filho com segurança. Isso é fundamental. Combinado? Bom, mas o que é engasgo? Como que ele funciona? O que nós precisamos entender e diferenciar de reflexos, né? Como o tão famoso reflexo de Gag, que vocês tanto ouvem falar aqui, não é verdade? Então, o que é engasgo, doutor? Vamos definir. A definição do livro é dificuldade de respiração devido à presença de corpos estranhos na garganta. E aí já podemos entender uma característica muito importante relacionada a engasgos, e esse conceito está muito bem definido em uma parte aí dessa definição. Qual seria? A presença de corpo estranho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse conceito será fundamental quando nós formos falar sobre o reflexo de Gag, um pouquinho mais à frente, certo? Então já anota aí essa frase, presença de corpo estranho. Então, gente, eu vou ter um bebê onde algo está sendo ofertado para ele, certo? Algo sólido, normalmente, né? Mas não obrigatório. Por exemplo, bebês que mamam e se engasgam. E diga-se de passagem que em algum determinado momento irá gerar esta tão temida obstrução, acarretando em dificuldade respiratória. Então vamos a um primeiro ponto aqui para vocês entenderem melhor. Bebês que engasgam mamando no seio materno. Isso acontece? Sim. E o medo de algumas mães já vem desde o nascimento do bebê, com episódios de engasgo, e não somente pensando na introdução alimentar, certo? Porque eles só mamam. Então aqui, em primeiro lugar, nós vamos falar agora sobre as principais causas deste tipo de engasgo. Engasgo em bebê que mamam único e exclusivamente peito, certo? Então vamos lá, gente. A primeira causa e mais comum desse tipo é o engasgo por obstrução nasal. Como assim, doutor? Calma, eu vou te explicar aqui. Se o bebê tem uma obstrução nasal importante, ou seja, por acúmulo de secreção em suas narinas, já quero lembrar aqui vocês, né, que não é o fato de vocês verem a meleca aparecendo aqui no nariz, né, que não quer dizer que a meleca não está lá dentro, certo? Preenchendo o seu corneto nasal. Bom, esse bebê que está com seu nariz obstruído terá de respirar obrigatoriamente pela boca, ou seja, ele mama e respira pela boca. E aí, o que irá acontecer? Ele não consegue coordenar de maneira efetiva todo o seu processo da deglutição associado ao processo da mamada. Também pode acontecer de juntar o leite ingerido, que junto com a secreção ali presente, irão gerar o engasgo, certo? Com total certeza, caso você seja minha paciente, você já deve ter ouvido eu falar inúmeras vezes sobre a importância da limpeza nasal. Por esse motivo, certo? Eu fazendo essa limpeza, principalmente antes das mamadas, nós estaremos garantindo que toda a via aérea do seu bebê estará desobstruída. E com isso já evitaremos uma das principais chances de engasgo. Mas doutor, eu só faço essa limpeza no banho, tá pouco? Sem dúvida, gente. Por quê? Olha o tempo de intervalo das mamadas e a quantidade de banhos que o seu bebê toma por dia. Sem dúvida, ele terá um tempo muito maior para o acúmulo dessa secreção até o momento do seu próximo banho. Entenderam?
Então, normalmente, antes das mamadas, a gente já vai limpar. Mas, doutor, e o engasgo da limpeza? Que as mães morrem de medo também. Calma, gente. Creio que vocês já devem ter visto algum vídeo meu fazendo em meu filho, ou de pacientes meus fazendo com a maior naturalidade, e você fica sofrendo para fazer no seu filho, certo? Então eu vou dar algumas dicas aqui de limpeza nasal para que você evite o engasgo, certo? Então anota aí. Primeira dica: comece a fazer o quanto antes. Isso mesmo, se possível, desde a maternidade. Segunda dica: não existe posição perfeita ou mais adequada. Existe a posição de maior conforto entre você e o seu bebê. Terceira dica: não precisa sair do outro lado, porque o que eu quero nesse processo é a limpeza de todo o corneto nasal do seu bebê. E por último, aí para crianças maiores, deixem que elas participem do processo, arrumando o soro na seringa, manipulando a seringa, enfim. Gosto de brincar com meus pacientes maiores que eles filmem e me mandem fazendo como forma de estímulo, né? E com isso um desafio ali para ele aprender e me mostrar que está fazendo. E por favor, gente, entendam, o problema está em não fazer a lavagem. Lavagem não causa otite. Lavagem não dá dor de ouvido. O soro também não precisa ser aquecido. Enfim, são vários detalhes que às vezes atrapalham todo o processo, né? Porque infelizmente escutamos gente sem nenhum fundamento falando besteira por aí, certo? Coisas de internet, né? Então vamos lá. Você limpa o nariz do seu bebê antes das mamadas e mesmo assim ele engasga. Mas por que isso, doutor? Calma, vamos entender. Depois da obstrução por secreção, a principal causa de engasgo na mamada é o fluxo de leite materno nas mamas. Ou seja, essa mãe tem tanto leite que assim que o bebê é colocado para mamar, sai um jato tão intenso que ele também tende a se engasgar. Isso já aconteceu aí com você? Você já viu alguma mãe relatando? Se isso já aconteceu, conta para mim lá nos comentários como que foi essa experiência sua ou de alguma conhecida. Bom, mas aí o que eu faço? Primeiro, entender que isso pode sim acontecer e que não há nada de errado com o seu bebê não, tá? Afinal, o fluxo é grande e isso é normal, tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Antes de colocar o seu bebê para mamar, nós iremos ordenhar essa mama para que haja uma redução desse fluxo, cerca de 10 até 20 jatos, deste primeiro leite que irá sair. Você irá, claro, armazenar esse leite, né? Detalhe, né? Vamos guardar esse leite, tá, gente? Não é para descartar, não, até porque toda gota é fundamental para o seu bebê. Quando sua mama já estiver gotejando, aí você vai e coloca ele para mamar naquela mama, certo? Então vamos rever isso daqui. Sua mama está bem cheia e você já percebe logo com a aproximação do seu bebê que está jorrando leite, né? Está saindo jatos, o que pode vir a levar ao engasgo do seu bebê. Você vai ordenhar e armazenar alguns desses jatos e logo após colocará ele ali para mamar, certo? Tranquilo? Fácil, né? Outra causa também muito comum seria a obstrução por mamas grandes, e não necessariamente por uma quantidade de leite, e sim porque aquela mãe tem uma mama grande mesmo, tá? Independente disso, da quantidade. Bom, nesses casos, eu recomendo que a mãe busque posições de aleitamento em que essa mama não fique sobreposta às narinas do bebê, facilitando com que ele mame e respire ao mesmo tempo. Essa mãe também pode jogar seu tronco para trás, ó, na hora da mamada, favorecendo assim, ó, que o fluxo tende a ser reduzido, ou seja, reduza por questão de gravidade mesmo, tá, gente? Você mudou ali a posição, ó. Entenderam? Então você vai jogar o seu tronco para trás e o leite tende a descer um pouco mais devagar, certo? Então, vamos recapitular aqui. Obstrução nasal, ok. Você vai limpar o nariz e o seu bebê ali vai melhorar, certo?
excesso de leite, jatos que poderiam afogar ele. Iremos ordenhar antes e, por último, as mamas grandes, onde iremos abusar de posições que irão facilitar toda a mamada, certo? Então vamos continuar aqui. Outra causa muito importante também seria uma obstrução anatômica do seu bebê, principalmente da língua, que pode vir a causar o engasgo do seu bebê, certo? E eu já deixo aqui que será fundamental a avaliação de 2 profissionais, no mínimo, capacitados para esta avaliação da mamada do seu bebê. O seu pediatra e uma fonoaudióloga. Mas como eu acabei de dizer, gente, capacitados para esta avaliação. Por quê? Porque a alteração de frênulo da língua também deve ser avaliado como uma das hipóteses da origem dos engasgos do seu bebê. Já falamos em outros vídeos aqui sobre toda a mobilidade de língua e músculo da face do seu bebê, que, relembrando, serão mais de 20 músculos para que seu bebê tenha uma mamada efetiva e com qualidade. E é claro, restrições de mobilidade de língua são facilmente confundidas por profissionais não capacitados, com refluxo, com intolerância, enfim, com vários outros fatores, ou até mesmo patologias, doenças, tá? De maneira errada. Percebe o tamanho da importância dessa avaliação correta e bem feita? Fará muita diferença na saúde do seu bebê, certo? Então, seu bebê pode sim estar tendo engasgos também por este motivo, entenderam? Muito importante que esta primeira avaliação já seja feita lá na maternidade, com o teste da linguinha. Normalmente lá é feita por fonos, né? E também pelo seu pediatra, que além de ver a língua, irá verificar a perda de peso durante os primeiros dias de vida. Detalhe, gente, lembrando que esta perda de peso vai acontecer com todo bebê na maternidade, cerca de 3 a 5% ao dia, mas em alguns casos ele está tendo essa perda acima do que deveria, podendo sim ser os engasgos por problemas anatômicos, a causa do problema, certo? Essa avaliação inicial já é fundamental, certo? Você que está aí me ouvindo já deve estar se perguntando, mas doutor, meu filho já passou dessa fase e o meu medo de engasgo é na introdução alimentar, certo? Seu medo e da grande maioria das mães, fique tranquila. Afinal, eu sendo um especialista em introdução alimentar, sei que estas mães sofrem diariamente com isso aqui no meu consultório, certo? Bom, antes mesmo de começar, quero deixar bem claro aqui para vocês que seu bebê está em uma nova fase de aprendizado em sua vida através da introdução alimentar, certo? Ele está aprendendo no dia a dia a comer e a receber os alimentos que você irá ofertar para ele. E até mesmo antes de explicar sobre engasgo, né, nós devemos lembrar que este processo da introdução alimentar só deverá ser iniciado após a avaliação e liberação do seu pediatra, certo? Mas por que isso, doutor? Vou explicar. Vejam bem. Se o seu bebê não está ainda em condições de iniciar o processo da introdução alimentar, é claro que as chances de engasgo aumentam demais, certo? Só relembrando então, como já falamos, né, em outros vídeos, depois vocês podem assistir, sobre os 3 pilares da introdução alimentar. Idade, 6 meses ou mais, em situações específicas. Sinais de prontidão, onde seu pediatra avaliará a parte física do seu bebê, com posturas, reflexos que ele apresente ou não. E por último, e não menos importante, o interesse alimentar, que às vezes aparece até mesmo antes da hora ali em alguns bebês, né? Antes dos 6 meses. Então os 3, idade, sinais de prontidão e sinais de interesse, se não teve a liberação do seu pediatra, é muito importante você repensar. Você estará assim aumentando e muito o risco de engasgo. Mas está tudo ok, doutor, meu bebê está liberado, está na hora certa, né?
e está engasgando na introdução alimentar. Doutor, me ajuda, o que eu faço? Bom, vamos começar diferenciando o que na grande maioria das vezes que não é engasgo. Como assim, doutor? Então, eu vou falar agora aqui do tão famoso reflexo de Gag. Bom, esse reflexo, na verdade, é um reflexo de proteção alimentar do seu bebê, para que o real engasgo não aconteça. Ou seja, ele protege o seu bebê. Seu bebê vai parecer que está nauseando com a comida, naquele como se ele estivesse empurrando com a língua aquele alimento para fora, certo? Então, o que aconteceu com ele? Ele teve um preenchimento da língua, tá? E da boca, e lá na cabeça dele foi enviada a seguinte mensagem: volta isso aí que ele comeu, que ele pode engasgar, certo? Então, ó, levanta e volta. Por isso que até mesmo com líquidos como a água e o leite materno, seu bebê pode vir sim a fazer aquele movimento que parece que ele está nauseando. Lembra aquele, né? Vamos colocar a fotinha aqui, abrindo bem a boca e empurrando aquilo para fora. Perceberam a diferença? Esse reflexo tende a durar de 2 a 10 segundos. E o próprio bebê será autorresolutivo, ou seja, ele vai colocar aquilo para fora. Às vezes ele até mastiga de novo, engole, certo? Esse reflexo tende a diminuir com 7 meses, porque ele terá uma melhor aceitabilidade à recepção de alimentos e suas texturas. E nos meses seguintes, ele já vai entrar na famosa janela da mastigação, reduzindo ainda mais aquele reflexo. Então entendam, será algo protetivo que ele irá fazer, principalmente no início do processo da introdução alimentar, até mesmo como forma de aprendizado, de não colocar alimentos grandes demais na boca, né? Ou que possam gerar obstrução. E o principal, mãe, mantenham a calma. Porque às vezes, esse simples, né, ele fazendo esse reflexo, ele se assusta com o seu comportamento, com ele saindo correndo, né? E assim vai virar um engasgo. Porque ele definitivamente ele obstrui ali a via aérea do seu bebê, certo? Mas e o engasgo real? Acontece? Sim, ele acontece, né? Quais são alguns dos sinais de engasgo real, então? Estamos falando de engasgo agora, hein? Vamos lá. Seu bebê não emite sons. Pode ter início ali com uma pequena tosse curta e recorrente, mas que você vai ver que ele está diferente do normal. Ou seja, a passagem está bloqueada, certo? Ele não chora, outro sinal importante, hein? Você percebe que a cabeça está mudando rapidamente de cor, que já se passaram aqueles 10 segundos e ele continua ali, sem sair nenhum alimento e o desconforto só aumenta, tá? Outro sinal, ele leva as mãozinhas aqui na garganta, ó, ou começa a se debater, dando tapas até nele mesmo, em seu rosto, né? Para demonstrar, ó, tô entalado aqui, gente, tá? Certo? Então, vocês conseguiram perceber a diferença? Sem sons, ficando roxinho, se debatendo, não respira, não chora, aí sim você tem engasgo. Aí eu vou ter uma emergência ali, certo? Lembra da definição que eu falei lá no começo? Obstrução total ou parcial de via aérea. Isso é grave, gente, perigoso, certo? Então fica tranquilo, ó. Claro que tudo será muito diferente de um simples esboçar de náusea com alimento saindo ali logo em seguida, certo? Por isso, independente se é reflexo ou engasgo real, né? A calma de quem está ofertando aquela dieta será fundamental em ambos os casos, certo? Lembrando que a literatura, ou seja, os livros, né, reforçam que na grande maioria dos casos, cerca de 80% dos casos em que seu bebê faz esse tipo de alteração, estaremos observando o seu bebê o inofensivo reflexo, certo? Por que eu reforço tanto essa questão de manter a calma para vocês, mães? Vamos imaginar, imagina que seu bebê está ali no início do processo, que toda vez que ele faça qualquer tipo de movimento anormal ou que pareça que irá engasgar, você já sai correndo, você pega ele no colo, sai gritando,
chupa a boca do bebê, enfim, parece uma doida. Faz tudo dentro de um processo ser anormal. O que isso irá acontecer, gente? Ele simplesmente vai ter medo só de ver uma colher ou uma fruta. Ele vai pensar lá na cabeça dele, hein? Lá vem a doida que vai me dar aquilo ali e depois vai sair correndo comigo. Certo, gente? Vocês estão percebendo a diferença? Então, por favor, muito cuidado com isso. Tudo bem, doutor, eu entendi. E se realmente ele estiver engasgado? Bom, no final deste vídeo, eu vou ensinar vocês sobre a manobra de Heinrich, tá? Ou a manobra do engasgo. Então, fiquem tranquilos que eu vou ensinar vocês aqui passo a passo, tá? Então, antes de falar das manobras, quero dar aqui a vocês dicas sobre alimentos perigosos que podem gerar de maneira muito mais comum o engasgo. Antes mesmo de falar dos alimentos, uma dica que vale ouro aqui, tá? Não deixe seu bebê sozinho em momento algum durante a refeição, e isso vale para a vida toda, certo? Porque engasgos e intercorrências irão acontecer a vida toda. Não só em bebês pequenos ou não somente na introdução alimentar, certo? Então vamos aqui para os alimentos. Eu fiz questão de dividir em 3 grupos para ficar mais fácil de entender, tá? Grupo 1, alimentos duros e pequenos. Parece óbvio, mas sempre temos que falar sobre determinados que devem, né, caso sejam ofertados ao seu bebê, de maneira muito específica e sobre as condições ideais dele receber, certo? Vamos dar um exemplo aqui que na prática a gente vê bastante. Pipoca. O livro nos fala que esse alimento deveria ser ofertado sempre após os 3 anos de idade. Até por questão de engasgo, né? E também, claro, por questão da qualidade do que seu bebê estará recebendo, tá? Vamos dar outro exemplo. Amendoim. Esse é um dos clássicos, né? O bebê vai ver você comendo e você acha que por isso você deve dar. Não é bem assim, né, gente? Outro alimento também importante aí nesse grupo são as castanhas, né? Castanha in natura. Lembrando que elas devem ser ofertadas muito bem trituradas e no momento correto da introdução alimentar do seu filho, certo? Grupo 2, alimentos pequenos e cilíndricos. O grande clássico de exemplo, né? A uva, o ovo de codorna, o tomate cereja. Eu oriento as minhas pacientes que esses alimentos devem ser cortados em 4, tá? Para que não haja a possibilidade de engasgo pela forma que eles serão engolidos. Então, eu vou cortar tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu pego aquilo ali e divido em 4, certo? A ideia é evitar alimentos redondos, porque ele pode fechar por completo a via aérea, né? O exemplo clássico aí era uma bala que existia antigamente, né? A bala soft, em que nós tivemos problemas até que eles começaram a fazer um furo no meio da bala, né? Era uma bala cilíndrica, começaram a fazer um furinho ali, tá? Não estou falando que é para dar bala, tá, gente? Só estou dando um exemplo aqui, tá? E terceiro grupo, alimentos que soltam pedaços duros, tá? Durante a mastigação, como vegetais crus, que podem soltar lascas durante a mastigação do seu bebê. O outro exemplo do dia a dia, a maçã, né? Que pode vir a soltar, com isso, a forma raspada seria mais ideal, certo? E assim, gente, eu particularmente não vejo a necessidade de que ela seja cozida ou algo do tipo. Até porque isso pertence muito mais à culinária francesa, onde eles sim têm muito mais restrição de oferta de frutas do que nós, né? Nós temos aí uma quitanda a cada esquina com uma vastidão de opções de frutas frescas, né? Que não precisam de nada de muito especial para serem ofertadas, cozimento ou qualquer coisa de tipo. Certo, então, gente, antes de mostrar para vocês as manobras em caso de engasgo, eu vou pedir para vocês aqui que vocês curtam esse vídeo, gente. Que se ainda já não segue o nosso canal, você siga, para que você deixe aqui nos comentários suas dúvidas sobre o assunto, para que eu possa cada vez mais ajudar você a fazer a introdução alimentar do seu filho com segurança. Certo, gente? Então vamos relembrar aqui alguns pontos fundamentais. Reflexo de Gag
É um reflexo protetivo à dieta do seu filho, certo? Nada mais é que aquela mobilidade, eu vou fazer aqui, ó, parece que ele está tentando vomitar, certo? Não gera mudança de pele, gera um simples desconforto passageiro, que tende a durar de 2 a 10 segundos, certo? Então, o reflexo fisiológico, que eu vou ter o preenchimento da língua do seu bebê, e como forma de defesa, para que não gere nenhuma obstrução, essa língua levanta, empurrando esse alimento para frente, certo? Próximo passo, o engasgo. Esse sim é um problema e é uma emergência, gente. Lembre-se, isso é muito importante. Eu vou ensinar as manobras porque engasgo é real, né? Você precisa saber o que fazer porque você pode salvar a vida do seu filho, tá? E, infelizmente acontece. Então, vamos lá lembrar. O seu bebê, ele vai ter roxidão, né? A pelezinha dele vai ficando roxa, porque não tá passando ar, gente, certo? O seu bebê não vai emitir sons, ele não vai estar chorando. Por quê? Para que eu tenha o barulho do choro, eu tenho que passar o ar ali, certo? Então ele não vai estar chorando. Ele vai estar se debatendo, como se ele demonstrasse para você, ó, me ajuda que eu estou entalado, certo? E quanto mais tempo, prejudicial ainda mais ao seu bebê. E isso faz toda a diferença. Por isso que a gente vai ensinar a manobra aqui, para que você aprenda o que você deve fazer em casos reais de engasgo, certo? Então, mais uma vez, ao final das nossas manobras aqui que eu vou ensinar para você, curta nosso vídeo, compartilhe com as suas amigas, espero que eu possa ter ajudado aqui você ainda mais. Beleza? Vamos passar para as manobras aí. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Então vamos lá, gente. Vou ensinar aqui para vocês as manobras de reengasgo, tá? As manobras ali de engasgo chama-se manobra de Heinrich, ou Heinrich, aí dependendo do qual alemão você fala, certo? Então, antes mesmo de eu ensinar as manobras para vocês, eu quero dizer alguns detalhes aqui, tá? Não adianta. O que não adianta a gente fazer, tá? Não adianta você assoprar o rosto do seu bebê. Isso não vai mudar em nada, você só está mandando bactéria, vírus ali para o rosto da sua criança, tá? Não é recomendado você dar água para esse bebê, porque ele está num processo de obstrução, então isso vai fazer diferença, certo? Não dê água, não assopre. Outra coisa muito comum que as pessoas tendem a fazer, chacoalhar esse bebê. Não é recomendado que você chacoalhe, tá? E por incrível que pareça, tem gente que pega o bebê e vira de cabeça para baixo. Gente, também não é para fazer isso, certo? Então, antes da gente começar, é importante a gente lembrar que engasgo é um perigo real, certo? É uma urgência, é uma emergência. Então, você tem que estar apto ali, é você entender o que está acontecendo, tá? Uma dica que eu já dou no consultório aqui para os meus pacientes. Tenham sempre gravado no seu celular telefones de urgência. Quais são eles? SAMU, bombeiro e o seu pediatra, para que você tenha um fácil acesso pensando em intercorrências. Nossa, doutor, que exagero. Não é um exagero, gente. É muito importante que você tenha isso de rotina. Americano faz isso, europeu faz isso, não é à toa que eles são um país de primeiro mundo, certo? Porque eles trabalham com a prevenção. Então, se o seu bebê está engasgado ali, se já tem alguém com você fala, ó, chama o SAMU, 192, chama o bombeiro, 193, até a polícia, se você tiver um acesso ali no 190, tá? Mas chamem, gente, porque é uma medida ali específica de momento que você tem que atuar, que vai fazer diferença na vida do seu filho, certo? Então, vamos lá. Como que funciona a manobra, então, tá? O que não é recomendado? Que você enfie o dedo lá dentro da boca do seu bebê, porque você não sabe o quanto está obstruído e às vezes o fato de você enfiar o dedo, você vai gerar uma obstrução real. Então percebam como isso faz diferença, tá? Então, como eu vou fazer essa manobra? Ó, eu vou segurar aqui o seu bebê nessa posição, tá? E aqui, ó, na parte das costas, entre as linhas aqui, tá? Desse ossinho aqui, da escápula do seu bebê, é onde eu vou trabalhar fazendo a mobilidade contra o engasgo, tá?
o que é que eu vou fazer aqui no seu bebê? Ó? Então eu vou posicionar esse bebê no meu antebraço, certo? Olha aqui, ó, vou ficar de lado para vocês verem melhor. Estou segurando aqui e a boquinha do meu bebê está aberta, certo? Eu quero retirar um corpo estranho que está ali. Com essa parte da mão aqui, ó, região hipotenar ou calcanhar da mão, eu vou inserir golpes nessa região que eu acabei de falar, ó, entre as escápulas. Esses ossos que nós temos aqui chamam escápula. Então, nessa região eu vou fazer 5 batidas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o meu bebê aqui nessa posição e vou, antes de mais nada, ver se isso é alguma coisa, certo? Se o bebê voltou a fazer barulho, se não voltou a fazer nada. Caso ele não tenha feito nada, eu vou pegar os 2 dedos da outra mão, por questão de mobilidade, ó, entre os mamilos do bebê, eu vou fazer 5 manobras também. 1, 2, 3, 4, 5. Levanto o meu bebê e vejo se saiu alguma coisa. Opa, não saiu nada. Eu volto aqui com o meu bebê e vou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Lembrando que o meu bebê vai estar aqui, ó, em cima do meu antebraço, tá? No próximo passo aqui eu vou ensinar como fazer sentado, mas esse aqui é o mais comum. Posso inclinar um pouco, ó? Posso colocar aqui no meu joelho? Posso, tá? Mas aí eu vou explicar como vai ser sentado e como vai ser no joelho, porque vai depender do peso do seu bebê. Então, recapitulando, essa região da mão, eu vou inserir golpes, tá, gente? Não é isso aqui não, ó. Ah, meu bebezinho vai sarar, não. São golpes, tá? A tradução é isso, golpes. Nessa região, forçando o quê? Que saia aquele corpo estranho da boca do meu bebê, da traqueia, onde é que ele esteja, certo? Então, essa é a primeira forma de se fazer, em pé, apoiando aqui no seu antebraço, como forma de você infligir golpes ali, depois coloco ele de frente, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, entre a linha dos mamilos do seu bebê. 1, 2, conta, tá, gente? 3, 4, 5. E, por favor, não se desespere. Eu sei que isso é o mais difícil, tá? Mas nesse momento você manter a calma é fundamental. Vamos fazer ele sentado aqui. Bom, gente, agora vamos falar aqui a mesma manobra, só que sentado, né? Às vezes você não consegue segurar ali no seu bebê, você vai ter que apoiar o seu bebê da mesma forma no seu antebraço, mas aqui, ó, na sua perna, tá? Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Do mesmo jeito, certo? Posição aqui, cabeça, ó, tô segurando ali com segurança sempre. O seu bebê vai estar com a boca aberta, arrumando aqui o cabelinho dela. O seu bebê com a boca aberta, você vai colocar aqui sobre o seu joelho e vai, ó, os mesmos golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Viro, reavalio o meu bebê. Ixi, ainda tá ruim. Coloco aqui na outra perna, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? Gente, fundamental, como eu já falei aqui, manter a calma faz muita diferença nesse processo. Se você está com mais alguém em casa, essa pessoa tem que buscar socorro, tá? Por quê? Todo minuto, todo segundo é fundamental, porque se o seu bebê tem uma obstrução aqui de via aérea, como a gente já falou aqui de casos de paciente nosso, ele não está recebendo oxigênio na cabeça dele, gente. Isso pode gerar sequelas gravíssimas para o resto da vida dele, tá? Por isso que a gente falou aqui que é tão importante você aprender, você entender qual a diferença entre reflexo de Geiger e qual a diferença de engasgo. E para que nesses momentos, como a gente falou aqui agora, de engasgo real, você saiba fazer as manobras, tanto em pé quanto sentado. Certo? Beleza? Relembrando aí mais uma vez, curta nosso vídeo e distribua aí para suas amigas, compartilha com as suas amigas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Tranquilo? Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.